Bem, pessoal, vamos lá. Eu passei também material relacionado à ressonância, tá? Então vamos reforçar aqui um pouquinho mais. Então, falar de ressonância plasmônica, antes de discutir ressonância plasmônica, vamos definir o conceito de ressonância, né? Então, ressonância, como vocês sabem, é um fenômeno que acontece quando o sistema físico recebe uma energia por meio de excitações de frequência igual às suas frequências naturais. Por exemplo, por que uma pessoa consegue aí com um grito, com o timbre da voz, quebrar um copo de cristal. De cristal, tá? Requeijão não adianta. Devido a que tem que ter a mesma frequência natural, tá? Um exemplo aqui da lamela de cristal. E a gente pode lembrar aqui, lá da física 2 de vocês, não sei que física que é. Então aqui a gente tem isso daqui, a gente considera como uma amplitude. Comprimento de onda é isso daqui, tá? Onde tem aqui uma crista e tem um pico e um vale, tá? Então aqui a gente tem dois comprimentos de onda, certo? E a gente tem o que? Quando tem a variação, um ciclo, quando você consegue o tempo necessário para você dar uma volta, chama-se período. Isso função do tempo, aí pode ser segundo, seria um ciclo por segundo, que é o hertz, e assim por diante. Mas o que vocês têm que saber, primeiro ponto, é a intensidade, que é a amplitude, e o comprimento de onda, tá? Então, tem que ser a mesma frequência para você poder, por exemplo, quebrar um copo ou coisa do tipo. Tá, mas vamos lá um pouquinho além. O que tem a ver a questão da frequência em questão? Vamos lá, então suponha que você tem o teu priminho, o teu irmãozinho, tá? E ele está aqui no balanço. Você tem que aplicar uma força na mesma frequência para que o movimento continue. Porque se você não aplicar uma força, uma frequência, se você não aplicar aí, por exemplo, um impulso numa frequência adequada, você vai cessar o movimento, tá? E aí, lembrando bem rapidamente que não é o escopo, então a gente tem, quando tem ondas similares, a gente tem a somatória, a gente tem aí uma interferência construtiva, se estiver fora de fase, destrutiva, tá? Então, por isso que a questão da frequência é fundamental. Tá, mas dá um exemplo típico aí. E eu vou dar esse exemplo aqui para ficar mais fácil para vocês, que é o exemplo vou até tirar aqui o som, que é a ponte Tacoma-Manaus, aonde que ela caiu devido ao que? Ela tem a frequência natural, mas o vento aí estava com a mesma frequência da ponte, e aí a ponte não aguentou e ela caiu. Tá? Tem outros exemplos desse tipo em relação à ressonância. Um exemplo bem legal também, que eu fazia em aula, você pegar uma corda, amarrar, por exemplo, um papel em formato de bola, e você começar a soprar. Você tem que soprar na mesma frequência que o teu pêndulo simples. E aí, se ele começar a movimentar, aumentar a amplitude, então ele está em ressonância com você, certo? Então aqui um exemplo, e aqui só relatando aqui a queda da ponte. Vou mostrar ela caindo. Eu acho que só um cachorro acabou morrendo, tá? Olha o carro ali. Caiu a ponte, certo? Bem, então aí depois está o link aí, vocês vêem com calma e boa. Esse aqui não é o escopo da aula, que é só o introdutório, então. Bem, então só voltando. Então, ressonância, questão da frequência fundamental, onde você tiver uma frequência igual à frequência natural, você aí tem a ressonância, tá? Você vai ter um aumento dessa amplitude, e pensando no copo, você pode quebrar o copo, ou na ponte, e a ponte vai para o espaço. E vale a mesma coisa, a frequência tem que aplicar no garoto aqui, tem que ser a mesma que a frequência natural do balanço, senão ele não vai, ganhar amplitude, tá? E aí tem a interferência construtiva e destrutiva. Enfim, aqui é só mostrar a questão da parte mecânica. E vamos aí para a parte de ressonância plasmônica superfície, tá? Ou SPR, tá? Mas como assim? Explica isso para mim. Então aqui eu tenho o cálice de Kurgus, aonde se você tem aqui, no caso ele é vestido com nanopartícula de ouro, e se eu colocar uma luz dentro dele, o cálice fica vermelho. E se eu aplico a luz no lado de fora, o que acontece? Ele fica verde. Como isso? Isso é influência da ressonância plasmônica de superfície.
Ah, isso é mentira. Como que isso tem? Será que tem mais coisas? Por quê? O que acontece? A gente vai ver aí a questão da ressonância. Além do cálice de Licurgus, não vou entrar nos detalhes aqui, a gente tem aí vários vitrais que também são aí pintados por nanopartículas metálicas, de ouro. E qual que é o interessante? A partir do tamanho da tua nanopartícula, você tem diferentes cores, igual que a gente viu na aula anterior. Que além do tamanho, as formas também influenciam, mas aqui a gente está focando no tamanho. Então, esse tamanho aqui, X, eu tenho ela meio vermelha, laranjado e assim por diante, tá? Mas como isso acontece? Como funciona isso? Bem, aqui para ilustrar novamente, de uma forma clara, então a gente tem aqui a questão da influência do tamanho em função da cor da minha nanopartícula, tá? E o mais importante que a gente tem que saber é que a gente tem também a cor, ela está relacionada com a absorção parcial da luz pelos elétrons livres, resultando na visibilidade da parte complementar. Então, lembrando que a gente tem aqui a parte do visível, onde quanto mais próximo do 200 nanômetros, sentido ultravioleta, a gente está indo para o azul, e sentido 1000 nanômetros, a gente está indo para o vermelho, tá? Então, essa é a única região que a gente consegue aí, enxergar, tá? O resto a gente não consegue, tá? Quanto mais próximo do azul, mais energético, quanto mais próximo do vermelho, menos energético, tá? Bem, mas como que funciona essa questão da ressonância plasmônica? É o seguinte, como a nanopartícula é algo muito, muito pequeno, você vai ter o quê? A interação da luz com a matéria, e aí essa luz ela vai fazer o quê? Ao entrar em contato com a minha nanopartícula, ela vai fazer uma oscilação coletiva desses elétrons. Mas como assim oscilação coletiva? Essa oscilação é o que vai fazer a gente ter as cores. Por exemplo, na região do ultravioleta, o PB, o HG e etc., a gente não vai conseguir ver porque é ultravioleta, mas no visível, o cobre, o ouro e a prata a gente consegue ver, tá? E como que funciona essa questão dessa oscilação, dessa desordem? Vamos aqui rapidinho, fica mais fácil. Acho que esse daqui fica mais claro de entender. Ó, pensa comigo que eu tenho aqui a minha nanopartícula, os ácidos nanopartícula. Quando eu aplico a luz, o que acontece? Eu vou ter uma desordem onde os elétrons vão estar indo para a superfície, tá? E essa oscilação vai gerar a minha ressonância plasmônica, tá? Então, o que acontece aí? Só para ilustrar, como a gente pode definir a ressonância plasmônica? Consiste na incidência de uma onda eletromagnética, no caso a luz, tá? Sobre uma partícula metálica, e aí seria a interação luz com a matéria, resultando na oscilação da nuvem eletrônica presente na superfície da nanopartícula, transformando então a onda eletromagnética em onda térmica, tá? Então, essa oscilação e esse efeito da ressonância é relacionado também ao material, massa, tamanho e etc. Então, a coloração ocorre devido a essa oscilação dos elétrons, no caso aí da minha nanopartícula, tá? Então, aqui eu tenho a luz incidindo, eu vou ter aí essa oscilação desses elétrons, e a partir disso aí eu vou ter aí a formação da cor, quando, é claro, eu tenho aí nanopartículas metálicas que absorvem no visível, tá? Então, aqui outro exemplo. Então, quando aumenta a nanopartícula, aumenta a interação entre os elétrons da rede cristalina. Aqui, quando eu reduzo o tamanho dela, eu reduzo a interação entre os elétrons da rede cristalina. Então, aqui é um exemplo mostrando a luz interagindo com diferentes aí, tamanhos de nanopartícula e mostrando como que o que vai acontecer. É importante vocês deixarem claro que é o seguinte: a luz ela vai incidir na minha partícula. O que acontece? Uma parte vai ser absorvida disso, vai estar oscilando isso. E o que vai acontecer? Você vai ter, a partir dessa oscilação, a formação da cor, tá? Então, isso é importante saber. Então, o que você tem que saber? Ressonância plasmônica, oscilação dos elétrons, tá? Então, o tamanho diferente de partícula resulta em diferentes modos de vibração, tá? Então, isso é a parte importante. Por que ocorre ressonância plasmônica? Porque há oscilação dos elétrons, tá? Bem, e aí é importante relatar que esse trabalho em escala nano, a gente já tem a questão da influência das formas, dos tamanhos, igual eu mostrei para vocês. Aqui é legal que
mostrando a forma estelar de estrela da nanopartícula de ouro. A gente tem ela azul, olha que bonitinho. E aqui, que eu acho que até ficou na outra aula que eu coloquei, a influência dos tamanhos aí do ouro em diferentes cores. Aqui é o que tinha mostrado para vocês, a interação da luz aí com a nanopartícula, onde a gente tem aí, no caso, a oscilação, né, esses elétrons na superfície, tá? Então aqui é o esquema mostrando os átomos da nanopartícula antes da luz interagir, a estrutura e o efeito do campo eletromagnético da luz após interagir na nanopartícula. Qual que é o importante? Isso funciona, ressonância plasmônica, só para escala nano, tá? Então, se você tem, por exemplo, uma bola de futebol, você está incidindo uma luz, a luz não vai interagir com os elétrons, tá? Ele vai interagir com a massa como um todo. Então, só para deixar claro essa questão. Aqui outro exemplo bem típico, mostrando a influência, que também a gente passou na aula passada, dos tamanhos em função da absorvância. Então, você pode ver aqui que o comprimento de onda varia dependendo do tamanho da tua partícula e também, como eu acabei de reforçar, em relação às formas. Aqui também eu tenho mostrando as nanopartículas aqui em diferentes formatos, tá? Então aqui tenho todos os 100 nanômetros, mas formatos distintos. E o que acontece? Cores distintas da minha nanopartícula. Outro exemplo reforçando a influência aqui das nanopartículas, onde a gente tem formas distintas e absorvâncias distintas. Aqui até mudaram a cor para ficar fácil a leitura, para vocês terem uma noção, tá ok? Então isso aqui é importante. Lembrando aqui, ó, até para ilustrar, o tamanho delas são similares, são iguais, tá vendo? Mas o que acontece? São formatos distintos, então absorvem de forma distinta. Na Unicamp, que um tempo atrás eu estava a par, o pessoal estava desenvolvendo vários tipos de nanopartículas de formato distinto a partir de laser, né? Então aplicava a luz e com a luz você conseguia modificar a tua nanopartícula. Reação química também o pessoal varia bastante. A questão que eu falo não é a dificuldade de você fazer nanopartícula, é sim você padronizar e evitar a aglomeração, tá? Ou aglomeração dessas partículas. Aqui mais outro exemplo, daqui que eu falo tipo os bastonetes, né? Que é um bastão. Então aqui a gente vê, onde se você pegar e olhar a tua nanopartícula desse jeito, você vai ver ela esférica, desse jeito você vê ela como um bastão, tá? E a partir disso você tem absorvâncias distintas aqui, tá? Então aqui é outro exemplo de, a partir do formato que você desenvolve via tua rota, química, física, que seja, você tem a variação das tuas nanopartículas. Aqui é um outro exemplo típico também, mostrando a influência aqui do filme, né? Outro aqui relatando aí a influência do tamanho, tá? Via rota, que ele usa o TRIS, HCl, NaCl, etc. Aqui mostrando as várias formas das nanopartículas de ouro, nanocluster, nanoshell, branch, nanocubo, nanosferas e tal. A gente aí nas aulas que, quando a gente for ter de novo, a gente vai estar fazendo ela em formato esférico e o nanorod, tá? Que é os bastonetes. Então vai ser o que a gente consegue fazer. Até cheguei a fazer um período com os meninos, que eles pegavam plantas aí da Unesp aí lá de fora e a gente fazia nanopartícula com plantas medicinais, produtos naturais, etc. Até a gente trouxe chá, um monte de coisa. E o que aconteceu? A gente verificou que o tamanho dela estava próximo aí, relatando que ela era uma nanosfera ainda, tá? Aqui mais outro dado mostrando a influência do tamanho dela na absorvância. Então, por isso que o espectrofotômetro é interessante para a gente poder ver aí, que o tamanho é relacionado à cor, tá? E isso vai também nas formas também, tá? Então, aqui é bem interessante que você está relacionando cor, espectrofotômetro e microscopia eletrônica de transmissão, tá? Então, isso é um ponto aí para reforçar. E outra coisa que eu passei lá para vocês anteriormente, que você pode estar, a partir do tamanho, verificando como que o tamanho tem influência na atividade bactericida. Então, lembra que eu falei que nanopartícula de prata ela tem um tamanho específico para ter atividade? Olha que interessante, ó. Tamanho 85, 63, 100, 50, nada de atividade. Quando você chega no tamanho 30, que é o que eu trabalhava, eu falei que não tinha mesmo. 20 não tem, 15 não tem, mas 5, 7, 10 nanômetros que tem atividade. Tá? Então aqui é um exemplo bem típico da eficácia aí
dessa nanopartícula. Aí foi feito o EDS, que é a técnica que eu falei para vocês de microscopia eletrônica de varredura, que é um acessório, mostrando que realmente aqui é prata. Outro exemplo aqui mostrando a função da espectroscopia, o espectrofotômetro, né, o VVIS aqui, da nanopartícula de prata. Tá? Então aqui mostrando aqui toda a questão, bem que ela está funcionalizada, então isso daí também já muda. E aqui, para finalizar, até o Felipe tinha feito grande parte dessa aula em 2017, eu fiz umas variações dela, que a influência do tamanho das nanopartículas para cada órgão, né? Então pulmão, fígado, rim e etc. Então o que dá para você ver, tipo, qual que seria o melhor tamanho ou formato para que você tenha aí a melhor absorção da tua nanopartícula levando o teu fármaco em si, tá? Então, só para reforçar, o que vocês têm que saber? Não é a questão da ponte, a questão do cálice licúrgicos, ele mostra exatamente que aonde a luz, se ela está dentro do teu cálice, né, a fonte, você vai estar vendo ele vermelho e quando a luz está incidindo fora, verde. Isso por quê? Devido à ressonância plasmônica, um exemplo que a gente tem aqui em vitrais e etc. Relacionado ao tamanho da tua partícula. E a ressonância plasmônica ela é devida à oscilação coletiva da densidade dos elétrons, ou seja, quando a luz incide aí com o elétron, você vai ter uma oscilação dessa nuvem eletrônica e a partir disso aí você vai ter aí a formação de cor que você consegue mensurar via espectrofotômetro, tá bom? Então, vamos focar nisso. Como acontece a mudança de cor? Devido à oscilação dos elétrons. E isso depende dos tamanhos da minha partícula, tá? E que vão resultar em vários modos vibracionais, tudo bem? Então isso é um ponto-chave que vocês têm que ficar claro em relação à ressonância plasmônica, tudo bem? Então acho que seria mais ou menos isso, aqui só para reforçar. Vou passar o link também da aula do Leonardo, gostei também bastante, a aula não da apresentaçãozinha dele que ele fez, até elogiei, para complementar isso daqui, tá bom? Um abraço e é isso daqui. Boa semana para vocês.